Quero compartilhar com vocês uma excelente notícia, uma ótima notícia, um devocional, um pensamento, uma palavra de Deus, que vem confortar o nosso coração. O título dessa mensagem é Uma Vida Nova. Uma vida nova. Eu e você podemos e estamos vivendo uma vida nova. Para isso, quero ler um texto que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 1, que diz o seguinte: ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhes chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel, que significa Deus conosco. Será que eu e você conseguimos entender o que significa isso, né? O povo, as pessoas clamarão dizendo: Deus está conosco. Você consegue imaginar isso? Você podendo falar para qualquer pessoa: Deus está comigo. Eu não estou só. Deus está comigo. Não é uma excelente notícia? Não é algo prazeroso se acordar pela manhã e poder dizer, olhar no espelho e dizer: uau, Deus está comigo. Imagina, que vida é essa? Eu não estou só, Deus está comigo. O Deus criador de todas as coisas. A palavra diz que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Ele permita. Tudo está sob o controle da palavra de Deus. Esse Deus que formou, que criou, que te deu essa vida, está com você. Imagina, o Guilherme comentou aqui agora, um ano que está por vir. Viver um 2024 com a certeza: Deus está comigo. Isso é extraordinário. O primeiro ponto dessa mensagem é: onde abundou o pecado? 3 pontinhos. Vocês já sabem onde vai terminar. Onde abundou o pecado? Imagina comigo, esse Deus que nós falamos agora, que está comigo e com você, cria todas as coisas perfeitas. Volte comigo lá no princípio, lá no Éden. Tudo perfeito, tudo lindo, magnífico. Ele chega para o homem e diz: olha, tudo que você fizer, assim será. E aí então o homem começa a fazer, começa a dar nomes, começa a criar algumas coisas. Deus deu essa autoridade a ele. Mas de um momento, então, eu e você conhecemos a história, o homem peca. Olha o que diz no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículos 6 a 9. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. Faça um paralelo aqui. Aqui nós estamos, o texto está falando de uma árvore. Mas essa árvore no nosso dia pode ser qualquer outra coisa. Parecia agradável ao paladar, parecia atraente. O que pode estar atraindo aos nossos olhos, o que pode estar sendo agradável ao nosso paladar. E além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Onde está você? Ou seja, todo fim da tarde, então, Deus vinha ao encontro do homem, ao encontro da mulher, para ter comunhão. E quando então Deus chegava, os 3 sentavam, talvez faziam um chazinho ali, pegava aquela folha, chá natural, tomava um chá. E aí, como é que foi o dia?
Deus está conosco. Ah, foi bom, a gente fez isso, deu um nome, a gente subiu na árvore, daí a gente conseguiu visualizar um pouco mais das águas, do mar, e aí como é que foi? Não, aí foi bem legal, nossa, eu até peguei aqui um gatinho e tal, fiz um carinho no gatinho, e brinquei com o gatinho. Imagina a conversa do homem com Deus. Tá, e você tem alguma dificuldade para fazer? Não, o Senhor me deu autoridade, eu estou fazendo, eu estou dando nomes. Afinal, Deus está conosco. Essa era a vida que o homem tinha no princípio. Não tinha medo, não tinha angústia, não tinha depressão, não tinha preocupação, não tinha nada dessas coisas. Afinal, Deus está comigo. Se Deus está comigo, o que pode me fazer o homem? Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Se Deus está comigo, o que pode me fazer esse mundo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, você precisa de alguma coisa? Não, está tranquilo. Mas em um momento, então, houve uma decisão. O homem toma uma decisão e ele peca. E a primeira atitude do homem, então, é se esconder de Deus. Ele se esconde. O texto que nós lemos diz isso, ele se esconde. E eu e você conhecemos essa história. Nós sabemos isso de cor salteado. Mas a boa notícia que eu quero compartilhar com você, e eu quero incentivar você a finalizar esse ano e começar o próximo ano é, a história não acaba aqui. Esse não é o fim da história. Existe uma nova vida. O Evangelho não termina aqui. Esse aqui não é o fim. Muitas das vezes as pessoas conhecem de mim e de você o evangelho do pecado, o evangelho onde o homem se esconde, o evangelho onde eu preciso fazer coisas para que Deus possa ver em mim um potencial, se agradar de mim, e aí sim eu vou receber alguma coisa em troca. Mas não é isso. A história não finaliza aqui. Eu e você sabemos que o pecado distanciou sim o homem de Deus. Que o pecado colocou esse gap entre a comunhão entre o homem e Deus. Efésios 2 nos mostra isso. Efésios 2:1 diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, antes eu e você estávamos mortos por causa do pecado. E alguns ainda estão mortos. O texto está dizendo que vive ainda sobre o governo do príncipe, do poder, que atua naqueles que vivem na desobediência. Mas eu e você não vivemos, amém? Eu e você não estamos mais na desobediência, eu e você agora estamos em Cristo Jesus, eu e você já vivemos uma nova vida. Mas ainda existe pessoas que não conhecem essa vida. E é isso, essa é a boa notícia, esse é o Natal, esse é o Jesus que eu e você devemos falar para as pessoas. Eu e você não devemos mais priorizar o pecado. Não devemos falar mais sobre isso, sobre essas coisas. Não porque antes aconteceu, não porque antes, não. Eu e você agora precisamos falar da nova vida. Eu e você precisamos falar do Deus está conosco. Uma vez eu ouvi, nossa, mas a aba não prega sobre o pecado? Eu disse, irmão, acho que você não está frequentando o mesmo culto, então, acho que deve estar indo em outra aba. O que você gostaria de ouvir? Não, sobre o pecado, não. O que tem maior valor, o pecado ou a graça? Se a graça é o que me tornou salvo, se a graça é o que me justificou, eu vou falar de uma coisa que é inferior, que não vai trazer benefício, pelo contrário, vai exaltar o que Satanás faz? Não. Eu e você então vamos falar da graça. Essa é a nova vida que eu e você vivemos. E que alguns ainda não vivem, mas pela graça de Deus nós podemos declarar:
viverão 2024. Porque eu e você somos aqueles que compartilham essa nova vida. Nós precisamos então falar mais do que acontece depois de tudo isso. E quando eu meditava nisso, eu estava aqui na aba, e aí eu meditando nesse texto, nessa mensagem, e aí eu até parei assim, sabe quando o Espírito Santo fala com você, né? E eu anotei, estava com o olho fechado, e eu anotei uma frase que diz o seguinte: precisamos parar de narrar o que o pecado fez e começar a viver o que a graça nos tornou. Eu e você precisamos parar de falar do pecado. Não, porque o pecado, não, é que Satanás, é que... Não. Vamos falar do que a graça nos tornou. Vamos falar do que é a graça. Vamos falar da vida após Jesus Cristo. Essa é a nova vida que Deus nos deu em Cristo Jesus. Não se pode comparar a vida antes de Cristo com a vida que eu e você temos agora. É muito superior. O que eu e você temos, essa frase, Deus está conosco, é muito superior a qualquer outra coisa. Para você não achar que é um pensamento só meu isso, olha o que diz em Romanos 5, 16 e 17. Não se pode comparar, não tem como, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado. Não tem como nós compararmos. Não tem como eu e você compararmos. De um só homem, por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Se por um a morte reinou, muito mais, eu e você, e todos aqueles que você conhece, eu tenho certeza, da mesma forma que o Espírito Santo ministrou isso na minha vida, eu tenho certeza que Ele está falando com você. Nomes, pessoas que você olha e diz, deveria estar aqui, poderia estar vivendo essa vida. O que está impedindo de viver? Eu tenho certeza, eu quero declarar sobre a sua vida, essas pessoas que você convive, o amigo, a amiga, o familiar, em 2024, não será o mesmo ano. Ano de salvação, ano de libertação, ano de não valorizarmos mais uma vida antes de Cristo, mas sim valorizarmos quem Cristo Jesus é. Deus está conosco. Emanuel. Nós estamos falando que amanhã é véspera de Natal. Segunda-feira é Natal. E o que é o Natal? Não é só o presente, não é aquela ceia bonita, o frango assado, aquela coisa toda, vai imaginando aí, né? Alguns fazem a picanha, fraldinha, costela, né? Imagina aquela ceia bonita, em volta da mesa, os familiares. Aí talvez depois da janta você vai jogar aquele joguinho que você nunca joga, mas no Natal é o dia de jogar aquele joguinho. Sempre tem isso, é impressionante. Até o dominó sai de dentro do armário para jogar com os familiares. Mas o Natal não é somente isso. O Natal é essa vida que eu e você estamos falando. Para nós, o Natal representa o nascimento de Jesus. Uma nova vida. Essa dádiva, o texto que nós lemos, foi dado. Deus nos deu, a ponto de nós podermos dizer, Deus está conosco. Olha o que diz em Lucas 1, 28. O anjo, aproximando-se dela, de Maria, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Ei, alegre-se. Ei, alegre-se. Tire qualquer sentimento de medo, de tristeza, de preocupação. Ei, nós não valorizamos mais essas coisas.
A mensagem da graça, a vida que nós temos em Cristo Jesus é muito superior a qualquer coisa como essa. Não se pode comparar, o apóstolo Paulo nos ensina. Por isso, alegre-se, o Senhor está com você. Isso é o significado do Natal. Ei, o Senhor está comigo, o Senhor está com você. O Senhor está com a sua casa, o Senhor está no seu relacionamento, no seu trabalho, nos seus estudos, no projeto da sua vida. O Senhor está com você. Isso é comemorar o Natal, é comemorar essa nova vida. O ponto 1 diz, onde abundou o pecado. O ponto 2 é? Me ajudem? Amém. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Não se pode comparar a vida que eu e você temos em Cristo Jesus. Olha o que diz em Romanos 5. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Isso é comemorar o Natal. Essa é a vida de Jesus. O nascimento de Jesus não se trata apenas do bebezinho, que foi um bebezinho, depois foi crescendo e crescendo, até chegar à vida adulta. Mas o nascimento de Jesus não se trata apenas disso. A vida de Jesus, aquela vida que Ele teve, agora é minha vida, é a sua vida. A ponto de eu e você podemos dizer, Deus está conosco. Como que eu e você podemos dizer isso, Deus está conosco? Olhando para dentro de nós, tendo a convicção que Ele derramou o Espírito Santo em nós quando Jesus foi glorificado. A mesma vida de Deus, agora é a minha vida, agora é a sua vida. Por isso eu e você podemos ter a certeza, acordar todos os dias, viver o próximo ano com a certeza, dizendo, Deus está conosco. Aleluia. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E as pessoas ali fora não conhecem isso. As pessoas ali fora não conhecem, irmão. Eu e você somos aqueles que levam essa boa notícia. Eu e você somos as pessoas que levam essas boas novas. Se a gente for olhar o que está acontecendo aí fora, a gente vai ver só tragédia. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em vez de nós valorizarmos e falarmos sobre o que está acontecendo, eu e você somos aqueles que levamos essa graça. Eu e você somos aqueles que levamos essa vida onde a morte ainda está reinando. Eu e você somos aqueles que levamos, que compartilhamos. Ei, o Natal não é somente o dia 25. Eu e você podemos levar essa mensagem todos os dias, porque ela é a vida de Deus. Ela é a vida do próprio Deus em mim e em você, nos capacitando, nos fortalecendo, e o Espírito Santo nos conduzindo a viver essa vida. Eu e você temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Pela fé em Jesus, estamos assentados em lugares celestiais. Em um momento, caímos da posição de justos, mas em Cristo Jesus, essa nova vida nos colocou novamente assentados com Ele. Romanos 5 diz o seguinte, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E eu sei que você sabe disso, paz com Deus o homem estava na comunhão, e por causa da transgressão, do pecado, ele se afastou, ele perdeu a comunhão com Deus. E eu e você agora temos paz com Deus. Ou seja, eu e você agora podemos entrar novamente e ter comunhão com Deus. Podemos entrar na presença de Deus como filhos. Podemos chamar Deus de Pai. Por que isso? Como nós podemos isso? Por nosso Senhor Jesus Cristo.
Ou seja, o nascimento de Jesus não é apenas o filhinho, o bebê, mas é a nova vida, a vida de Deus em nós, nos dando o direito legal de olharmos para dentro de nós, fecharmos os nossos olhos, olharmos para o céu e dizermos: Pai Celestial, obrigado por esse dia, obrigado por esse novo ano, porque eu tenho a certeza, a convicção de que Deus está comigo. Para concluir, eu quero ler um texto com vocês que está em João 3,16. Muito conhecido. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu e você já vivemos isso. Eu e você já não temos a condenação eterna, mas agora há vida eterna. Eu e você cremos no Filho. Eu e você temos a vida de Deus em nós. E eu e você agora podemos levar isso, compartilhar essa vida ao maior número de pessoas. O versículo 17 de João 3 vai dizer: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Eu e você temos uma nova vida. Essa nova vida só é possível porque um dia Jesus veio a esse mundo, foi assunto aos céus, nos enviou o Espírito Santo, e hoje eu e você podemos viver essa verdade. O meu incentivo é: o Evangelho não para aqui. O pastor Rômulo fala: Evangelho, as boas novas só são boas novas se eu compartilho. Se para em mim, não é boa nova. Ou seja, essa boa notícia, essa vida de Deus, a vida de Cristo Jesus, que eu e você encontramos na obra dele, compartilhe essa vida. Quando você chegar na sua casa, amanhã, segunda, e for fazer seu post de Feliz Natal, compartilhe isso nos grupos de amigos. Ei, Natal é Jesus, uma vida nova, você tem a oportunidade de viver essa verdade. Quero convidar você a se colocar em pé. Lembre-se que o Senhor está com você. Por isso, alegre-se. Não permita nenhum sentimento contrário ao sentimento da alegria do Espírito ser maior na sua vida. Estamos terminando um ano. Tenha essa convicção: ei, eu vou viver uma vida de alegria, eu tenho paz com Deus. Nada pode me afastar da presença, da comunhão com Deus. Por isso, alegre-se. O seu futuro é um futuro de paz, o seu futuro é um futuro de sucesso, o seu futuro é um futuro de abundância, de êxito. Por isso, Aba Jovem, alegre-se. O Senhor está com você. Amém? Continuem abençoados.